Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Sou um obeso em recuperação que foi resgatado pelo esporte. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o que é o infarto agudo do miocárdio. Vou fazer a apresentação de um caso real atendido por mim, de um paciente que estava infartado, o tratamento que foi feito e como ele evoluiu, ok? Então, se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para você, para alguém da sua família, eu peço gentilmente que você o compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like e também deixa para mim nos comentários aquilo que você achou, alguma dúvida, aquilo que você precisa, algum esclarecimento, e a gente pode criar aqui um ambiente bastante informal de troca de ideia para que todo mundo possa crescer juntos e aprender sobre esse assunto que é tão bacana, tão empolgante, ok? Muito bem, então eu quero falar sem utilizar um medicase ou uma terminologia muito técnica para que todo mundo entenda o que é o infarto agudo do miocárdio e qual foi a sequência de tratamento utilizada para atendermos um paciente específico, ok? Eu vou mostrar o caso real com as imagens desse atendimento. Muito bem, o infarto agudo do miocárdio ocorre quando a placa de gordura que está na artéria coronária, ela se rompe, ela expõe o conteúdo dela e através disso ocorre a agregação de plaquetas, não é? E ocorre um trombo oclusivo que vai obstruir completamente essa artéria. E aí o paciente tem toda aquela sintomatologia e os exames alterados que vão nos levar ao diagnóstico. Mas vamos tentar voltar um pouquinho no raciocínio e entender como é que isso acontece, como que essa placa de gordura vai parar dentro do coração. E a gente vai entender então um pouquinho que essa doença maior, que é a aterosclerose, ela não é uma doença exclusiva do coração, mas ela pode acometer todas as artérias do corpo. Muito bem, ela faz parte do processo natural de envelhecimento das pessoas, mas ela pode ser potencializada e muito mais agravada por condições que facilitam o seu aparecimento, como as doenças associadas, seja diabetes, hipertensão, dislipidemia, descontrole do colesterol, obesidade, sedentarismo, tabagismo. Então tudo isso vai potencializar o aparecimento de uma doença que talvez poderia se manifestar como um curso natural da vida lá no finalzinho, com o indivíduo lá com seus 80 anos, as condições e o estilo de vida que esse indivíduo tem, as doenças associadas que ele pode vir a desenvolver mais precocemente, pode acelerar todo esse processo e trazer a sintomatologia para um indivíduo ainda jovem. Eu me lembro já de ter feito procedimentos em indivíduos abaixo dos 30 anos de idade, o que é algo bastante preocupante. Se nós formos pensar na vida do indivíduo no longo prazo, será que o indivíduo que tem um evento como um infarto aos 30 anos de idade, como ele vai chegar aos 40, 50, 60 anos? É muita vida pela frente, então se não houver uma mudança no estilo de vida, uma conscientização da importância de adotar hábitos de vida saudáveis além do tratamento especializado, da medicação, a esperança para esse indivíduo no longo prazo acaba sendo pequena. Então é esse panorama que a gente quer criar, esse pano de fundo para a gente entender o contexto todo. Muito bem, então vamos entender a aterosclerose, como é que ela se forma. Então, como eu falei para vocês, ela faz parte do processo natural de envelhecimento, então assim que a criança já nasce, já ocorre as primeiras alterações que podem levar a essas alterações vasculares, não é? Então, ocorre primeiro a lesão endotelial do fluxo sanguíneo ali na parede da artéria, então há uma lesão ali no chamado endotélio, na parte mais interna da artéria. Essa lesão endotelial vai atrair as chamadas moléculas de adesão, então algumas células vão se posicionar ali naquele endotélio lesionado, e isso vai atrair várias substâncias inflamatórias e células produtoras de substâncias inflamatórias, então você começa a ter um transporte de colesterol
nas células cujos receptores estão ávidos ali por colesterol, eles vão captar esse colesterol da circulação, vão jogar esse colesterol para dentro da artéria, isso vai estimular ainda mais inflamação, vai ter a formação das chamadas células espumosas, que são as células primordiais que vão provocar a aterosclerose, e as estrias gordurosas. Então, esse é o evento, a cascata de eventos bem inicial ainda, não tem obstrução nenhuma, mas o endotélio, a parte interna das artérias, ele já está doente, já está cometido. As estrias gordurosas, elas já foram identificadas nas artérias de bebês de 6 meses, como eu falei, é parte do envelhecimento. Né? Então, mesmo a gordura do leite ali, tudo aquilo, ele já pode levar à formação de estrias gordurosas mesmo numa criança tão pequena. Só que depois, como eu disse, né, o estilo de vida que vai determinar se vai haver alguma manifestação clínica e quando ela vai acontecer. Né? Então vamos recapitular. Através das estrias gordurosas, há mais inflamação ainda, você vai ter mais passagem de gordura para a parte mais interna do vaso, a agregação e a atração e agregação de células musculares lisas. Então você começa naquela parte mais interna do vaso, produzir uma lesão que vai obstruindo no sentido de dentro, na parte interna do vaso. Então nós temos a placa de ateroma, a placa de gordura, que ela é caracterizada por uma placa fibrosa, cuja espessura é variável, e um núcleo gorduroso, um núcleo lipídico, que também é variável. Só que ela não é, a aterosclerose, ela não é só isso aí, ela não é só uma capa fibrosa e um núcleo lipídico. Na verdade, nós temos descoberto isso nos últimos anos, de que ela tem um potencial inflamatório muito grande, agregado em volta de todo esse processo. Por isso que a aterosclerose, ela é uma doença sistêmica, ela não é uma doença que se restringe aos vasos coronários, né, aos vasos do coração, mas ela pode estar em todas as artérias do corpo, pode estar nas artérias do pescoço, nas artérias cerebrais, que podem levar ao AVC isquêmico, estão nas artérias dos membros inferiores, não é? Então ela é uma doença sistêmica e o grau de inflamação do indivíduo é um fator muito importante que pode determinar o aparecimento de sintomas. É por isso que todas essas doenças relacionadas, no fundo, elas estão todas muito conectadas pela inflamação. A hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo são doenças e estilo de vida que aumentam a atividade inflamatória do indivíduo. Aumentando a atividade inflamatória, todas essas células e todas essas substâncias produzidas, elas podem levar ao acometimento, né, o aparecimento do infarto agudo do miocárdio naquelas artérias que tinham lá uma obstrução estável, né, uma obstrução que não ia provocar muito problema, ela ia ficar ali quietinha, né, a gordurinha ali na artéria não ia ter muito problema. Mas no indivíduo com estado inflamatório muito exacerbado, ela acaba rompendo, né, essa artéria, essa placa de gordura, ela se rompe, rompendo para dentro da parte do lúmen, que a gente chama do lúmen arterial, ela vai agregar plaquetas, trombo, fibrina, um monte de substâncias pró-coagulantes que vão levar à oclusão, vai juntar um monte de plaqueta ali, e essas plaquetas e todas essas substâncias pró-coagulantes, elas vão ocluir o vaso completamente. Então, ocluindo o vaso, nós temos os sintomas, né? Nós temos o aparecimento então do infarto agudo do miocárdio, e assim que essa artéria oclui completamente, ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo para aquele território do coração que depende dessa irrigação, e assim nós temos o infarto agudo do miocárdio com todos os seus sintomas e todas as suas características de exame. Bom, então nós vamos passar agora para as imagens. Eu quero mostrar para vocês exatamente o que nós fizemos em um caso real, ok? Muito bem, pessoal. Então nós vamos passar aqui a exibição do nosso caso real de infarto agudo do miocárdio e eu vou explicar para vocês toda a sequência do atendimento inicial ao paciente, as medidas iniciais que devem ser tomadas já com o paciente no hospital,
até ele chegar ao laboratório de cateterismo cardíaco, onde ele vai ser submetido ao tratamento especializado, ok? Então vamos lá. É um paciente do sexo masculino, de 44 anos e eutrófico. Ele não tem aquele biotipo, ou não tinha aquele biotipo na ocasião do atendimento, aquele biotipo mais propenso a ter um infarto, um indivíduo obeso, nada disso, é um indivíduo magro, com um histórico de praticar atividade física regular, o futebolzinho aí 1 ou 2 vezes por semana já há muitos anos. E ele deu entrada no pronto-socorro com uma história de dor precordial súbita, uma dor no peito aguda, muito forte, acompanhada de palidez, sudorese fria, náuseas, mal-estar generalizado, com uma sensação de morte iminente, e que havia se iniciado 1 hora antes dele procurar o pronto-socorro. Era um indivíduo sem nenhuma doença associada, não tomava nenhuma medicação continuamente, não fumava e também fazia uso moderado de bebida alcoólica, sem nenhum tipo de dependência, um uso equilibrado. Muito bem, é um indivíduo de 44 anos, mas com histórico de doença cardíaca na família. E nós tínhamos a informação também de que ele não fazia check-up regular e não havia sido avaliado para ser liberado seguramente para a prática da sua atividade física. Muito bem, com posse dessas informações que a gente obtém rapidamente, o médico que o admitiu o examinou rapidamente e constatou que estava tudo bem. A frequência cardíaca estável, pressão arterial estável, só aquela expressão de dor mesmo, mas não tinha nada na parte pulmonar, exame cardiológico e o restante do exame físico estava tudo bem. Muito bem, de posse disso, a gente já solicita a realização do eletrocardiograma e toda essa avaliação inicial com a história clínica, o exame físico e o eletrocardiograma, de acordo com protocolos internacionais, não deve durar mais do que 10 minutos. Então, o eletrocardiograma, é claro que eu não vou entrar em detalhes da interpretação do eletro, mas o eletro ele vai nos mostrar essas alterações, ou esses achados aqui, essa ondinha aqui, nessa posição, nesse local aqui do eletrocardiograma. Isso é diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Deixa eu mostrar para vocês como é o eletro normal. Então, no eletro normal, a cada batimento, antes do batimento seguinte, a gente tem o batimento completo e é o retorno dessa linha de base, né, da chamada, dessa parte retinha aqui, dessa chamada linha de base. Então, no eletrocardiograma do indivíduo com infarto, há um retorno tardio para essa linha de base e ocorre esse supradesnivelamento. Ele é um desnivelamento acima da linha de base, dessa parte do traçado do eletrocardiograma que se chama segmento ST. Não vou entrar em detalhe, certo? Mas esse supradesnivelamento do segmento ST no eletro, nessas derivações, que é D2, D3 e AVF, já é diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E através dessas informações que o eletro nos dá, nós já conseguimos saber qual é a artéria que está provavelmente acometida. Às vezes pode ter algum engano aí, né? Mas é muito fiel essa informação na grande maioria dos casos. Então, nós já temos um indivíduo aqui com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. São realizadas medidas iniciais e tratamento inicial com algumas drogas antiagregante plaquetárias. O indivíduo é sedado, pode receber alguma outra medicação, como a sedação para dor, e alguma outra medicação específica, e ele é encaminhado rapidamente, o quanto antes, para o laboratório de cateterismo para a gente proceder com o tratamento especializado. Bom, então nós vamos precisar de uma via de acesso arterial para introduzir o catéter que vai chegar lá no coração. Então a gente, de rotina, obtém a via radial como escolha, né? Então é uma artéria que está aqui no punho. Pode ser utilizada também a artéria femoral, mas de rotina, já há muitos anos, a gente utiliza a artéria radial. Então é feita a punção com a artéria da artéria com esse dispositivo, que é uma agulha que ela é encoberta aqui por uma parte plástica, que é um gelco ou abocate. Então a gente punciona a artéria, a gente vai ver o sangue voltar aqui pela agulhinha, né? O sangue volta aqui pela agulha,
A partir do momento que o sangue volta, a gente introduz um pouquinho mais esse conjunto, vai transfixar a artéria, depois retira a agulha e traciona levemente para trás essa parte plástica que ficou até ver o jato de sangue voltar. A gente introduz uma guia, isso nos assegura que a artéria está canulada, a gente retira o sistema, faz uma pequena incisão aqui na pele e passa o dispositivo. O indivíduo está acordado, consciente, conversando. Toda essa parte ela é absolutamente indolor, tá? Não tem problema nenhum. Parece meio agressivo, né? A gente enfia um negócio no punho do paciente e ele vai sair gritando. De jeito nenhum, isso é absolutamente indolor. Isso é a garantia de que o acesso arterial foi seguramente adquirido. Bom, por esse pertuito aqui, nós vamos introduzir o catéter, que vai subir aqui pela artéria radial, braquial, subclávia, aorta, e vamos posicionar o catéter lá na artéria coronária. Através desse catéter, a gente vai ter a monitorização invasiva da pressão arterial, dado fundamental, complementar a monitorização eletrocardiográfica, que o paciente está monitorizado o tempo todo, e nós vamos injetar um contraste. A gente injeta aqui na artéria coronária esquerda, para ter uma visualização geral de como está o sistema esquerdo, se tem alguma doença. Lembra que eu falei que a pista era a coronária direita? Então a gente está com essa informação na cabeça. Injeta rapidinho aqui nas artérias do lado esquerdo, só para aqui uma pequena lesão aqui, aparentemente nessa projeção. A gente vai injetar e vai fazer com que o aparelho rode pelo paciente para visualizar o coração em várias projeções. É como se a gente pegasse um objeto e a gente fosse ver de frente, de lado, por cima, por baixo, pelo outro lado, e fosse observar esse objeto em várias posições para a gente ter uma noção exata se existe doença nos outros vasos. Então a gente está olhando, suspeitamos, parece que não é uma lesão grave em outras projeções. Tudo isso é rápido, nós não podemos perder tempo no que nós viemos fazer efetivamente, que é tratar o infarto agudo, restabelecer o fluxo coronário da artéria ocluída, e já identificamos aqui a artéria coronária direita, confirmando a nossa suspeita inicial, com uma interrupção total do seu fluxo aqui na parte da transição entre o terço proximal e o terço médio. Se a gente fosse dividir essa artéria em 3 partes, né, ela deveria ser visualizada como uma primeira curva aqui nessa projeção, depois ela tem uma segunda curva aqui embaixo até a sua parte final, é como se fosse um grande C, não é? Então a gente vê aqui mais ou menos na porção inicial para a média a interrupção do fluxo por um trombo, um coágulo, né? Então a gente vai recanalizar essa artéria, restabelecer o fluxo sanguíneo. A gente troca rapidamente o catéter, tudo isso é feito muito rapidinho. E o que a gente faz? A gente passa primeiro uma corda guia, que a gente fala, que é como se fosse uma cordinha de violão, assim, bem fininha, bem delicada aqui nessa parte para não machucar a artéria, e a gente pode proceder tanto à aspiração do trombo que está ocluindo essa artéria, ou a gente já procede à dilatação com um balão para restabelecer o fluxo. Então foi colocado o balão, a gente dilatou essa artéria e rapidamente, o que nós vimos aqui? O restabelecimento do fluxo coronário. Então o sangue percorre a artéria toda, esse vaso já está aberto, e nesse momento é um momento crucial do procedimento, onde pode ter queda da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, o paciente pode ter uma sensação de mal-estar, pode acontecer até arritmia cardíaca, o paciente pode precisar do desfibrilador. Então, nós já estamos preparados e a equipe toda está em alerta máximo nesse momento do procedimento, que tudo que pode acontecer já está previsto e as medidas já estão tomadas. Então, o desfibrilador já está ligado, com carga, com gelzinho na pá, as medicações que a gente vai usar para combater as complicações que podem acontecer já estão todas prontas. Então, tudo que acontecer a partir daí é rapidamente administrado para que o paciente permaneça estável. Então, o mais importante aqui nessa fase, a gente fez que foi colocar a corda guia, dilatar com balão ou aspirar o trombo e restabelecer o fluxo da artéria coronária. Isso é o mais importante. Muito bem, então isso feito, o paciente está estável, está tudo tranquilo, tudo bem.
nós conseguimos observar uma lesão grave no segmento proximal para médio, com estreitamento aqui mais ou menos nesse ponto, ainda tem um resíduozinho de trombo, né? E a gente vai proceder agora o implante do stent. Então já dilatamos com balão, desce o stent coronário, que é uma prótese metálica montada sobre o balão, a gente vai insuflar esse balão com um dispositivo apropriado, esse stent ele vai expandir, vai tomar a forma da artéria, não é? E vai permanecer expandido, mantendo, garantindo a patência, a abertura dessa artéria. O computador pode dar as medidas desse vaso, mas um examinador experiente já bate o olho aí, já sabe qual é o tamanho do stent que ele vai precisar. Então vamos relembrar quais são os passos. A gente tem aqui uma lesão ou uma oclusão, então a gente passa primeiro o fiozinho guia, coloca o balãozinho para dilatar essa lesão e nos permitir uma abertura necessária para o implante do stent. A gente precisa visualizar a parte final do vaso, a gente insufla, desinsufla o balão, retirou, o fluxo é restabelecido, o paciente é estabilizado se houver algum problema. Tudo isso a gente faz antes de implantar o stent, o balão é insuflado, a prótese é expandida, o balão é desinsuflado e retirado e a prótese mantém a artéria aberta. Então, esse é o resultado angiográfico imediatamente após o implante de stent, mostrando que o stent está bem expandido, o vaso está com o seu fluxo recuperado, não existe outros locais de lesão grave que nós precisaremos tratar. Então, está tudo bem até aqui, o paciente está estável, pressão normal, frequência cardíaca normal, tudo tranquilo, a equipe está mais tranquila, né? Tudo sob controle. Retiramos aquela cordinha guia, fazemos a injeção inicial, mantendo o resultado, o procedimento está encerrado. Vou fazer abrir um parêntese aqui. Esse procedimento foi feito há cerca aí de uns 3, 4 meses. Esse é um paciente que é um conhecido meu. Eu conhecia, quando eu recebi as primeiras informações do cardiologista que estava com ele lá no pronto-socorro, ele me falou quem era e eu sabia quem que era, e isso agrega um fator de estresse um pouco maior pessoalmente, né? Mas graças a Deus foi tudo bem. Tá, então, pessoal, eu quero encerrar a demonstração desse caso, depois fazendo um arremate final da parte teórica e encerrando esse vídeo. Tá legal? A gente se vê. Valeu! Legal, eu espero que vocês tenham entendido toda a sequência de atendimento, aquela explicaçãozinha teórica no começo. Vocês deixem para mim nos comentários algum ponto que pode não ter ficado claro e a gente está aqui para elucidar tudo isso, ok? Então, fazendo o fechamento, é um paciente, como eu falei para vocês, era um conhecido meu e isso agregou uma ansiedade a mais em todo o atendimento, mas graças a Deus ele evoluiu muito bem na fase hospitalar. Não teve nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema. Foi o tempo basicamente da gente ajustar a medicação, fazer exames que ele não tinha feito já fazia um tempo, como dosagem de colesterol, ver se ele tinha diabetes, algum outro problema de saúde. Ajustada essa medicação, em 4 dias ele foi para casa e está muito bem até hoje. Eu tenho recebido notícias frequentes, ok? Um paciente que evoluiu muito bem na fase hospitalar. Bom, então é sempre assim? Não é sempre assim. Nós temos que entender que o infarto agudo do miocárdio é uma doença extremamente grave. 50 a 60% dos indivíduos vai morrer na primeira hora de manifestação dos sintomas. Então, assim que a artéria coronária ela interrompe o fluxo sanguíneo por aquele trombo e aquela parte do coração deixa de receber sangue, ela fica muito instável eletricamente. Nós temos que lembrar que o coração é rico no sistema de condução, rico em estímulos elétricos. Então ela pode predispor a arritmias fatais, né? Aquela história do indivíduo estava bem e de repente ele põe a mão no peito, cai no chão e você vai ver ele já está morto. O que aconteceu? Houve a interrupção do fluxo sanguíneo, essa parte que ficou sem sangue teve uma instabilidade elétrica, levou a uma arritmia totalmente fatal.
é importante que os indivíduos que têm aquela manifestação que a gente consegue detectar rapidamente, que tem um evento que já desmaia na rua, se a gente tiver um desfibrilador à mão, a gente consegue sucesso na reversão desse ritmo que é potencialmente fatal, que é a chamada fibrilação ventricular, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Mas sem o desfibrilador, até a gente ter o acesso ao desfibrilador, até o indivíduo ser socorrido para que ele tenha acesso ao desfibrilador, esse tempo pode já ter custado a vida dele. Então nós temos que ter em mente isso. O infarto agudo do miocárdio é uma doença muito, muito grave. 50% a 60% dos indivíduos vai morrer na primeira hora de aparecimento dos sintomas e 80% dos indivíduos vai morrer nas primeiras 24 horas. Por que nós estamos falando em 24 horas? Porque muitas vezes o paciente ele não detecta, ele não interpreta essa sintomatologia como o sintoma de infarto agudo do miocárdio. Às vezes o sintoma ele não é tão característico como foi desse caso apresentado. Às vezes o paciente pode apresentar um cansaço, um mal-estar nos indivíduos mais idosos, não vem com toda essa sintomatologia exacerbada, né? Então o indivíduo pode muitas vezes confundir e não dar a devida importância. Pode falar, é só um pequeno mal-estar aqui, pode ser uma azia, pode ser alguma coisa que ele acaba não dando muita importância, não quer incomodar a família. Então, muitas vezes o paciente se apresenta tardiamente no pronto-socorro e já fora do tempo onde ele vai receber o tratamento especializado que pode reverter todo esse dano que foi causado pelo infarto. Então, muitas vezes, ao não dar valor ao sintoma ou ao esperar um pouquinho para ver se vai passar e esse tipo de coisa, às vezes o indivíduo pode morrer na primeira hora. Então 50% a 60% morte na primeira hora, até 80% morte em 24 horas. Então você vê que os pacientes que chegam para nós, onde nós fazemos o procedimento, já é a minoria dos pacientes, no geral, que é acometida pelo infarto agudo do miocárdio. Na sala de procedimento, mortalidade 3 a 4%. Isso depende muito do estado que o indivíduo chega. O nosso paciente chegou num estado clínico tranquilo, estava com a pressão estável, batimento cardíaco estável, estava tudo bem, mas não é sempre que isso pode acontecer. Muitas vezes a interrupção, a oclusão arterial, a interrupção do fluxo pode ser numa artéria muito mais importante. Então acaba havendo sofrimento de uma grande área do coração e esse paciente pode chegar num chamado estado de choque. Então, às vezes a gente faz o procedimento, mas não consegue fazer com que o coração volte a bater novamente e esse estado de choque se perpetue e o indivíduo pode falecer. Então, a mortalidade vai depender muito da apresentação clínica inicial e do tempo de duração dos sintomas até a realização do procedimento. Tá certo? Mas entendendo esses fatores, então a gente consegue compreender um pouquinho mais esse universo que é o meu dia a dia e o dia a dia de nós que trabalhamos em unidades intensivas e atendimento de emergência, que é o infarto agudo do miocárdio. Eu espero que você tenha compreendido. Mais uma vez, deixa para mim nos comentários algum ponto que pode não ter ficado bem claro e eu agradeço muito vocês terem ficado comigo nesse vídeo até aqui. Eu espero realmente que a gente possa ter contribuído para o entendimento do que é o infarto agudo do miocárdio. Na semana que vem estaremos com um novo vídeo e nos sigam também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, também no perfil do Instagram, tem conteúdo novo diariamente por lá, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!